eu queria estar trazendo para vocês, queria que você abrisse a palavra do Senhor, no livro de Oséias, no capítulo 6. É uma palavra muito, muito linda, e eu queria te falar um pouquinho que no livro de Oséias, Israel e Judá, eles ali as tribos do Senhor, eles estão vivendo um período de pecado muito grande, né? E eu estava lendo aqui pecado de prostituição, pecado de várias coisas, assim, principalmente a prostituição. No capítulo 5, a gente lê isso, que esse povo estava vivendo num pecado muito grande. E a prostituição vivia no meio deles, e eles não conheciam o Senhor, né? Eles estavam muito mais preocupados com a prostituição deles, eles não queriam separar, vamos supor assim, tempo para Deus, mas eles queriam estar na prática dessa prostituição, né? E nesse período, o Senhor, ele chamou o povo dele ao arrependimento, né? E é esse o chamado que nós temos agora, nesses dias, né? O chamado para o arrependimento. Então, nós sabemos que a quarentena é um período para o crente, para nós estarmos apresentando nosso arrependimento diante de Deus. Não foi um período, nós cremos que não foi pessoas que nos colocaram dentro de casa. Nós cremos que o Senhor tem um propósito na nossa vida a respeito de estarmos em casa, né? E é um chamado ao arrependimento. Nessa época também Israel e Efraim, eles viviam um tempo de soberba, de prática de injustiça. E se nós formos analisar bem, todo o pecado daquele tempo, daquele povo, quando o Senhor chamou-os para o arrependimento, é o pecado, pelo menos, da nossa nação nos dias de hoje, né? Infelizmente, o Brasil tem muito, né, de prostituição, a gente sabe disso, tem muito ali da soberba de muitos, a gente vê muita briga de vaidade, guerra de vaidade, e enquanto o povo ali fica esquecido, isso é praticado a injustiça, então. Então, nós estamos vendo ainda nesses dias de quarentena essa prática, não é? E eu queria que você abrisse ali em Oséias 6, o versículo 1 diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Amém? Essa palavra, ele fala aqui da chuva serôdia. A chuva serôdia, ela é derramada na época da colheita. E nós sabemos que estamos vivendo um momento da colheita, né? Colheita de muitas vidas para Jesus. E eu acho que tem tudo a ver com os dias que nós vivemos hoje, porque o Senhor ele fez a ferida no povo, então ele permite o resultado da prática do pecado, as consequências, e ele deixou o povo andar segundo ali a vontade do próprio povo. Mas chegou uma hora que ele chamou ao arrependimento essas vidas, como ele tem chamado hoje, a atenção da terra toda para virem buscar ao Senhor, que essas pessoas que tinham só tempo para praticarem a iniquidade, o pecado, a prostituição, não conheciam o Senhor. Então ele chama para junto dele, vinde para o Senhor, porque ele despedaçou. Então Deus tem permitido, nesse tempo de Oséias, Deus permitiu uma assolação, né, um andar aí, as consequências do fala de que adulteram, que se prostituem, Deus permitiu, mas Deus, quando ele permite as coisas acontecerem, ele tem um propósito nisso, como essa história da pandemia. Deus tem um propósito para com o povo dele, para chamar ao arrependimento. É quase isso mesmo que aconteceu na época aqui do capítulo 5 e 6 de Oséias, né? E Deus está nos chamando nesses dias ao arrependimento, e tem algo
é muito importante no primeiro versículo, que diz que, por isso que é necessário nós estarmos buscando a presença de Deus, porque ele fala, vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou, ele permitiu tudo isso, né? E nos sarará. Ele vai nos curar, vai nos sarar, mas ele fez a ferida e a ligará. Toda essa situação que nós estamos vivendo hoje é permissão dele mesmo, né? E ele, só ele tem o poder de curar e sarar. Mas aqui está dizendo, não no sentido da enfermidade do Covid, mas sim da enfermidade que nos levou à prática da prostituição, do adultério, da corrupção, da soberba, do aborto, de tudo isso que acontece. Então, ele está falando, vinde a mim, depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia. Então, se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você e eu ressuscitamos com Cristo ao terceiro dia, amém? Só que aqui era antes da morte do Senhor Jesus, né? Aqui foi antes do sacrifício de Cristo. Ele nos ressuscitará e viveremos diante dele. E isso é a nossa vida nos dias de hoje. Nós vivemos na presença de Deus. Nós não temos aonde nos esconder. Se a gente entrar embaixo de uma cama, o Senhor está lá. Se a gente se jogar no está lá. E esse convite é para que nós venhamos conhecer ao Senhor. Porque o povo pecou todo aquele tempo de Oséias. Por quê? Porque não conhecia o Senhor. Então, o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele chama, como a graça, né, o sacrifício de Cristo, nos chama para conhecer ao Senhor, e ele diz no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, né? Prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, são dias de nós buscarmos a face do Senhor, porque ele quer se revelar a nós. E nós não podemos deixar escapar esta oportunidade, porque além do tempo que ele está nos dando, de estarmos em casa, não é para praticarmos as coisas que nesse período, não quero repetir, essa injustiça toda que foi praticada, soberba, matança, não quero repetir tudo isso que está aqui, não. Eu queria muito que vocês dessem uma lida no livro de Oséias, ele é bem curtinho, dá para ler, acho que ele tem 13 capítulos só, é bem pouquinho. Então, dá uma lida ali, e no capítulo 5, fala os pecados deles ali, mas o Senhor está nos dando uma oportunidade. Então, o Senhor está chamando o povo ao arrependimento. E quando nós aceitamos o convite, nos derramamos e nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor, ele quer derramar sobre a noiva dele, sobre a igreja dele, que é você e sou eu, ele quer derramar um tempo novo de bênçãos espirituais, amém? E derramar chuva tanto a temporã como a serôdia. Eu quero te dizer, as nossas atitudes são semeadura. Então, quando nós estamos semeando o nosso tempo no Senhor, nós estamos ali passando um tempo com Ele, estamos em comunhão com Ele, isso é uma semeadura, e aí Ele vai derramar aquela chuva temporã, para que quando a palavra dEle vier na nossa vida, ela encontre o nosso coração, a nossa mente preparado e receptivos a ouvir a palavra de Deus, e deixar ela sentar e produzir o que ela quer. Então, o Senhor está confirmando na própria palavra dele, que o Senhor quer que nós venhamos conhecê-lo. Se nós já tivéssemos conhecido, e ele já tivesse se apresentado, se revelado a nós, de acordo com o plano dele, ele não estaria me convidando hoje novamente. Tem mais de Deus para mim e para você. Então, vamos nos render ao pé do Senhor, trazer, pedir, como foi a palavra em Ezequiel 17, no domingo, que o Senhor pediu, que ele diz que ele sonda o nosso coração, né, no livro de Ezequiel. E aí, o que acontece? Ele quer sondar o nosso coração e nos revelar o que está nele, aquilo que não está de acordo com o propósito de Deus. E não era Ezequiel, não, de domingo, era Jeremias 17, né? E eu estou até procurando aqui, porque tem uma palavra que eu esqueço sempre, dessa palavra que ele fala que ele é o Senhor, e é ele quem esquadrinha, no versículo 10 de Jeremias 17, ele esquadrinha os corações. Então, se tem algo que está oculto a nós, querido, o Senhor quer que eu e você venhamos nos derramar na presença dele.
clamar que o Espírito Santo de Deus derrame sobre mim e você o espírito do genuíno arrependimento de pecados, que nós venhamos aproveitar esta oportunidade que está sendo dada para mim e para você, que hoje ainda eu e você venhamos nos render diante do Senhor, derramar o nosso coração, pedir perdão para Deus, e que o Espírito Santo de Deus venha sondar o nosso coração e trazer tudo que há nele que às vezes não está na nossa consciência. E aí nós temos que, a partir desse genuíno arrependimento, prosseguir a carreira de conhecermos e prosseguir em conhecer a Deus, amém? A cada dia, a cada manhã, o Senhor tem mais dele para se revelar a nós. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo de Deus para todas as coisas, mas me alegra o coração que o Senhor olhou para mim, para você e para alguém que vai ouvir essa live, não sei quando, um dia, mas o Senhor está nos convidando hoje. Vinde, eu quero me revelar a vocês. Eu fiz a ferida, eu estou permitindo tudo isso acontecer na vida de vocês, permitindo essa situação da terra nesse momento, mas porque eu quero derramar coisas novas, e nós sabemos que o Senhor tem um avivamento para derramar na terra, para que aconteça a grande colheita, que é a chuva serôdia, aqui no finalzinho do versículo 3, amém? Olha, o Senhor te abençoe e te prospere em todas as coisas, que o Espírito Santo de Deus venha escrever na tábua do teu coração, que o Senhor quer curar a ferida, Ele quer ligar novamente, Ele não quer que nós venhamos permanecer machucados e feridos, muito pelo contrário, o Senhor está querendo derramar sobre mim, sobre você, vida em abundância e bênçãos espirituais. Então, o Senhor te abençoe e te guarde, fique na paz do Senhor, e obrigado por estar aqui comigo nesse minutinho com o Senhor, amém? Deus te abençoe muito, fique na paz do Senhor.